Olá pessoal, vou falar aqui nesse vídeo sobre a ideia da autoproteção da sociedade, que foi uma ideia formulada pelo Karl Polanyi em um livro chamado A Grande Transformação, escrito lá nos anos 40. Pessoal, os anos 40 foram uma época de bastante transformação no mundo, como o próprio livro do Karl Polanyi sugere, porque era um conjunto, na verdade, ali de transformações já que havia acontecido antes da Segunda Guerra Mundial, porque nós tínhamos a crise de 29, né? E ainda antes nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. O que acontece, pessoal, é que havia uma grande questão em comum, que era a ideia do questionamento do liberalismo econômico, né? Então essa era a grande questão que estava ali, porque desde o século XIX, com o surgimento do pensamento liberal aí no sentido da economia, que na verdade já vinha ali desde o século XVIII, né? Você tem ali o Adam Smith, né, sendo o autor da Riqueza das Nações, e no século XIX você vai ter o David Ricardo, né? Então nós tínhamos, pessoal, o pensamento do liberalismo econômico sendo imposto aí na sociedade, né? Porque se acreditou aí do século XIX, principalmente até o início do século XX, que era possível a sociedade ter um mercado autorregulado, ou seja, sem a interferência do Estado. Então, com esse mercado autorregulado, você teria então um funcionamento equilibrado da sociedade, né? Então você teria ali a lei da oferta e da procura sendo determinante para que as pessoas, né, pudessem então ter suas vidas normais ali no comércio, né, nas atividades econômicas em geral. Bom, só o que aconteceu foi que veio a Primeira Guerra Mundial, veio a crise de 29, né, e depois a Segunda Guerra Mundial, e aí o liberalismo econômico ele acabou caindo por terra, né? E acontece, pessoal, que a própria sociedade, né, as classes sociais, os trabalhadores, até mesmo a burguesia de alguns países começam a perceber só que não é possível confiar na ideia do mercado autorregulado, né? Não é possível deixar a economia por si só, né, sem ter nenhuma interferência do Estado, né? Então, por isso que há luta pelos direitos sociais, direitos trabalhistas, e até mesmo os patrões percebem que é necessário que haja alguma regulamentação da situação do trabalho, né, e também na questão do próprio país, no sentido da economia, porque você não pode viver sem nenhuma previsibilidade, né? Você precisa de certa previsibilidade. E isso não era garantido completamente por essa ideia do liberalismo econômico. Desde 1870, por exemplo, pessoal, havia a ideia de que todos deveriam confiar no padrão ouro, né? Então, que se todos seguissem ali a ideia de que as moedas deveriam ter uma paridade com o ouro, né? Portanto, os países precisariam manter certa quantidade de ouro para manter suas moedas valorizadas. Então, isso seria a única coisa necessária para que você tivesse todo o mercado ali garantido, né, nas suas relações de troca, né? Mas com a guerra, né, pessoal, com a Primeira Guerra Mundial, veio a necessidade de os países usarem o ouro para poder comprar armamentos, foi o caso da Inglaterra em relação aos Estados Unidos, né? E também a emitir as suas moedas, né, de uma forma mais considerável, né, para poder resolver também o problema da guerra, ou seja, comprar mais equipamentos, comprar mais armas para poder vencer o conflito, né? Então, pessoal, esse foi o primeiro grande choque, né? E aí a crise de 29 veio depois aí, já na década seguinte, né? Porque o que acontece é que os países começam a perceber que se deixarem ali o mercado, né, autorregulado continuar tendo, né, essa hegemonia, né, se o Estado não interferir, as sociedades não vão voltar aí a ter balanços positivos, ou seja, não vão conseguir sair da crise, né? Então os Estados Unidos adotam o New Deal, na Europa você tem a Itália e a Alemanha com peso muito forte, aí você também tem os regimes nazista e fascista, né? Você tem o abandono do próprio padrão ouro, né? Pelos Estados Unidos em 33, a Inglaterra em 31 já faz isso, né? Pessoal, esse é o grande raciocínio da autoproteção da sociedade, né? Se a gente pensar na crise da Covid-19 hoje, né? A crise aí de saúde pública, que afeta todas as outras esferas, né? Você tem uma situação aí que é muito parecida, né? Porque os estados, desde o ano passado, os principais estados do mundo aí, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, todos eles aí vêm com pacotes enormes, né? Até mesmo o Brasil, né, durante um certo tempo, também teve a questão aí de atuação do Estado aí no meio da crise, né? Depois isso foi minguando um pouco mais. E hoje é a grande polêmica em relação às vacinas, né? Porque tem uma grande crise aí, né, na questão da gestão sobre isso. Mas o que ocorre, pessoal, é que o Estado aí vem de novo aí nessa ideia de proteger a sociedade. É como se vem a ideia aí da sociedade se autoprotegendo, né? Claro que isso acontece mais nos países desenvolvidos, né? Onde você tem aí uma gerência maior aí da questão estatal.
acontecendo, né? Então, pessoal, tem 2 livros aí para indicar. Um deles é o próprio livro do Polanyi aqui, né, pessoal, que foi reeditado esse ano, né? A Grande Transformação do Cal Polanyi. Então, ele é uma reedição feita pela Contraponto, né? É um livro muito importante. Então, é um livro aí que você pode encontrar essa ideia da autoproteção da sociedade, claro, com muito mais detalhes. Este livro também, tá, pessoal? Curto Circuito, da Laura Carvalho, lançado ano passado pela editora Todavia. Inclusive, ela cita o Cal Polanyi, né, na sua obra, tá? Então, ela fala aí dessa atuação do Estado, ela vai falar de 5 funções aí que o Estado tem aí retomadas com a crise, né? Pessoal, basicamente era isso, então a gente fica por aqui. Obrigado e até o próximo vídeo.